uma aulinha sobre área e perímetro dessa vez, tá? A dinâmica vai funcionar assim. Eu vou passar para vocês ainda hoje uma listinha de exercício e vocês vão ter 2 semanas para entregar essa lista. E o tema da lista é justamente esse, área e perímetro, beleza? São poucas questões, eu acho que vocês não vão ter dificuldade. Estou estendendo o prazo para não conflitar com as outras disciplinas, já que vocês estão cheios de atividades para fazer. Tá bom, gente? Ó, para começar, não tem como a gente iniciar o estudo de área sem dar uma passada nas unidades de medida, beleza? Em especial, as unidades de medida de comprimento e de área. Tá bom? Então, a gente precisa ter em mente essa escala e saber como converter. Porque a gente vai perceber que na hora de calcular uma área, as unidades de medida têm que estar compatíveis. Tá bom? Então, a escala de comprimento é essa, nessa ordem aqui. A gente tem o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o centímetro e o milímetro. Beleza? Então, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E isso é uma escala decimal. Isso quer dizer o quê? Que de uma unidade para outra é só multiplicar por 10. Vezes 10. Vezes 10. Até a última aqui, vezes 10. Tá bom, gente? E se for voltando, é dividindo por 10, dividindo por 10, até a última aqui também, dividindo por 10. Beleza, galera? Essa escala decimal, porque é o seguinte, a gente pega um quilômetro e divide em 10 partes, cada parte dessa é um hectômetro. Pega um hectômetro e divide em 10 partes, cada parte dessa é um decâmetro. E assim tu vai até o milímetro, beleza? Como é simplesmente multiplicar por 10 ou dividir por 10, a brincadeira é você contar quantos zeros são e acrescentar. Por exemplo, se eu tenho 3 quilômetros e quero isso em metros, eu percebo que quilômetro para metro eu tenho 1, 2, 3 casas. Logo, são 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Então, 3.000 metros. E assim tu faz para qualquer outra unidade, beleza? E voltando é tirando zeros, dividindo. A unidade padrão é o metro, pelo Sistema Internacional de Unidades. Mas a gente pode usar outras unidades, mas o padrão é o metro. Quando eu falo de área é uma medida também de unidade de medida, só que é uma unidade de medida quadrada. Como assim quadrada? Porque quando a gente quer medir área, a gente vai comparar quantos quadradinhos, por exemplo, para ficar mais claro, vê só. O sistema de unidades de medidas para a área é metros quadrados, o SI. Então, o que é um metro quadrado? É mais ou menos isso, galera. Eu tenho um quadradinho que tem 1 metro por 1 metro. Então, a gente diz que essa superfície aqui vale 1 metro quadrado. Então, isso aqui passaria a ser o padrão de comparação. Então, quando eu tiver uma outra figura e quero saber qual é a área dela, eu tenho que dizer o seguinte: quantos quadradinhos desses eu precisei para desenhar essa figura? Nesse caso foram 6. Então a área disso seria 6 metros quadrados. A ideia é mais ou menos assim. Porque medir alguma coisa é comparar, baseado num padrão. Se eu quero medir um comprimento, eu tenho um comprimento daqui até aqui e sei que 1 metro vale isso, por exemplo. Então eu vou ver quantas vezes 1 metro cabe aqui. Aí couberam 1, 2, 3, 4 metros e sobrou uma parte menor do que 1 metro. Aí é que entra as unidades, os múltiplos aqui, né, submúltiplos.
Se o metro não dá mais, aí eu vou para o decímetro, para o centímetro, para o milímetro. Beleza? Porque, por exemplo, quando eu escrevo assim, ó, 3,5 metros, ou seja, 3 metros e 5 decímetros. Agora, se eu escrevo 3,23 metros, eu tenho 3 metros e estou agora na casa dos 100, ó. Duas casas 100, então 23 centésimos ou 23 centímetros. Beleza? Tudo bem? Então, isso vocês já viram no ensino fundamental, tá? A gente está só revisando para entrar aqui na parte de área. Aí, a área eu dividi em dois momentos: os quadriláteros e os triângulos. No caso dos quadriláteros, a ideia é mais ou menos assim. A gente começa pelo retângulo. E o que caracteriza um retângulo? Um retângulo é um quadrilátero paralelogramo, ou seja, esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse, paralelos e iguais. Se aqui for B, aqui também é B. Se aqui for H, aqui também é H. Tá bom? E o que é que a gente pode calcular de um retângulo? A gente pode calcular o seu perímetro ou a sua área. O perímetro de uma figura é o comprimento, é uma unidade de comprimento, é o comprimento do contorno. Ou seja, se eu quero calcular o perímetro, vai ser ó, B mais H mais B mais H. 2B mais 2H. Isso é o perímetro. E se eu quero calcular a área, é usando aquela ideia de quantos quadrados cabem aqui. Então, são quantos cabem assim por quantos cabem assim. Logo, na área do retângulo vai ser B vezes H. Então, isso aqui a gente tem as duas formulazinhas que a gente vai usar para calcular perímetro e áreas de retângulo. Aí, mais algumas características, algumas propriedades do retângulo. O retângulo tem duas diagonais e elas são congruentes. Congruentes quer dizer igualdade geométrica, tá? Então, essa diagonal e essa tem a mesma medida. As diagonais se encontram no ponto médio. O que isso quer dizer? Que esse pontinho aqui divide as diagonais ao meio. Então, esse pedacinho é igual a esse pedacinho é igual a esse. Os quatro pedacinhos são iguais. E que os ângulos são congruentes, ou seja, são quatro ângulos iguais, a 90 graus cada um. Então, isso é o que caracteriza um retângulo. Subindo aqui, a gente tem o quadrado agora. O quadrado é um paralelogramo também, ou seja, os lados são paralelos 2 a 2. A diferença do quadrado para o retângulo, o quadrado também tem os quatro ângulos iguais, tá? Só que os lados paralelos são todos iguais. Esse aqui é L, esse é L, esse é L e esse é L. Então, se eu te peço o perímetro, essa aqui é a notação para perímetro, 2P, tá bom? Vai ser 4 lados. Lados mais lados, mais lados, mais lados. 4 lados. E a área desse quadrado também vai ser base vezes altura. L vezes L, que dá L ao quadrado. Aí uma observação importante aqui é o seguinte. Como a área de um quadrado só depende do lado, é duas incógnitas, então eu posso fazer uma relação de uma para a outra. Tipo, se eu conheço a área, se eu conheço o lado, eu descubro a área, porque a área é o lado ao quadrado. Mas também eu posso escrever assim, ó, como potência vira a raiz do outro lado, eu posso dizer que o lado do quadrado é igual à raiz quadrada da sua área. Importante, tá? Beleza? E as características são as mesmas. O que a gente acrescenta aqui a mais é o seguinte. Além das diagonais serem iguais e se dividirem no ponto médio, elas são perpendiculares entre si, tá bom? E o quadrado também pode ser considerado um losango. A gente vai ver já já o que é um losango. Mas antes de chegar no losango, vejamos aqui agora o paralelogramo, tá bom? O paralelogramo
ele, diferente do retângulo, que também é um paralelogramo, esse aqui, ele não tem os 4 ângulos iguais. A gente sabe que esse ângulo é igual a esse, e que esse ângulo aqui é igual a esse. Eles não são os 4 iguais, são iguais de 2 a 2. Mas os lados são paralelos, por isso que ele é um paralelogramo. Tá? As diagonais também não são iguais, mas também se dividem no ponto médio. Esse pedacinho é igual a esse, e esse pedacinho aqui é igual a esse. Beleza? A diferença agora em relação às fórmulas é, se eu quero calcular a área desse paralelogramo, aqui continua sendo a base, mas a altura não é mais esse lado. Porque a altura tem que formar uma perpendicular. Ou seja, eu preciso desenhar a altura ou aqui fora, ou aqui dentro, assim. Mas a fórmula também vai ser base vezes a altura. A diferença é que a altura não é mais o lado, é um segmento novo. Beleza, gente? E o próximo quadrilátero é o losango. Ó, eu estou indo um pouco rápido com as fórmulas, porque vocês aí podem ficar parando o vídeo e assistindo aos poucos, né? Para não ficar muito longo e ficar muito pesado para vocês assistirem no celular aí, tá certo? Mas vamos lá. O losango. O que é um losango? O losango é aquela figurinha que a gente encontra na bandeira do Brasil, né? Que a gente usa também para desenhar balão. Assim, isso é um losango. As características de losango são os 4 lados iguais. L, L, L e L. Tá bom? Mas os ângulos não são iguais. Porque se fossem os ângulos iguais, também seria o quadrado, né? Mas o quadrado também é um losango. Mas nem todo losango é um quadrado. Aí, aqui é a diagonal. Aqui é diagonal. Aqui é outra diagonal. Elas são perpendiculares entre elas. Se dividem no ponto médio também. Tá bom? E se eu chamar essa diagonal aqui de Dzinho e essa diagonal aqui de Dzão, a área do losango vai ser Dzinho vezes Dzão sobre 2. Beleza, gente? Então, isso é um losango. O último dos quadriláteros, e que adora aparecer em provas, em exercícios e provas, é o trapézio. Beleza? O trapézio, ele é caracterizado por ter 2 lados paralelos e 2 lados que não são paralelos. Então, ele não é um paralelogramo. Os 2 lados paralelos são chamados de base. Base grande e base pequena. E a distância de uma base até a outra é a altura. Beleza? E a área desse trapézio, você vai somar primeiro as 2 bases, multiplicar pela altura e dividir por 2. Essa é a área de um trapézio. Tá bom? Aí eu queria fazer uma observação, junto com um exemplo, que existe um caso de trapézio chamado trapézio retângulo, que adora aparecer nas questões, inclusive do Enem, que é assim, ó. A gente tem os 2 lados não paralelos, tem os 2 lados paralelos do mesmo jeito. A diferença agora é que um dos lados que não é paralelo é perpendicular às 2 bases. Então isso é chamado de trapézio retângulo, tá? Aqui continua sendo a base grande, digamos que ela valesse 7 metros. Aqui continua sendo a base pequena, digamos que ela vale 3 metros. Então, qual a diferença agora? Base grande, base pequena. A altura, como a gente viu lá no desenho, é um cara que vai de um lado a outro, assim, ó. Não é assim? Isso seria a altura. Mas como o trapézio é retângulo, essa altura também é esse lado aqui do trapézio. Tá bom? Então, se ele tivesse dado esse lado aqui, eu poderia já usar a fórmula. Mas como ele não deu,
no exercício que eu estou fazendo aqui agora, ele diz que esse lado aqui vale 5 metros. Mas, ora, isso aqui não pode ser chamado de altura. Por quê? Porque isso não é perpendicular. A altura está aqui. Mas se eu olhar direitinho, eu formei um triângulo aqui dentro. Ó. E esse triângulo é retângulo, porque a altura é reta à base. Beleza? Então, se esse triângulo é retângulo, isso é um cateto, isso é a hipotenusa. Esse pedacinho aqui de baixo, ó, se a gente observar direitinho, ele todo vale 7. Mas se aqui é 3, aqui também é 3, porque esse aqui dentro que sobrou é um quadrilátero. Tá bom? Então, se aqui é 3 e tudo é 7, esse pedacinho que ficou aqui embaixo só pode ser 4. Porque 4 com 3 vai dar o 7, que é o lado todo. Então, agora eu posso aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui. Esse triângulo vermelho aqui, chama triângulo 1. E Pitágoras é como, gente? Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, com isso, eu vou descobrir que h ao quadrado é 25, passo o 4 para lá, ao quadrado dá 16. Então, h ao quadrado é igual a 9. A gente sabe que potência de um lado vira raiz do outro, logo h vai dar raiz de 9, que é 3 metros. Se h é 3 metros, eu posso finalizar a questão aqui embaixo e calcular a sua área agora. Porque eu tenho uma base grande, que é 7. Eu tenho uma base pequena, que é 3. Eu tenho a altura, que é 3, dividido por 2. 7 com 3, 10. 10 vezes 3 sobre 2. Isso vai dar 15 metros quadrados. Então, essa seria a área desse trapézio. Então, vocês vão perceber que na lista de exercício vão ter algumas questões dessa aí, tá? Então, tentem fazer. Vocês podem parar o vídeo e olhar o exemplo aqui mais de uma vez, tá bom? Para tentar resolver a lista de exercício. Vamos voltar aqui para a nossa sequência. Aí a gente, com isso, encerra os quadriláteros. Então, a gente entra agora nos triângulos. Triângulo, a gente tem diversas fórmulas que se adequam às situações, tá? A gente tem a fórmula geral, que é essa primeira aqui, que se aplica a qualquer triângulo que eu conheça a sua base e a sua altura. Se eu conheço a base e a altura, eu posso dizer que a área desse triângulo é base vezes a altura sobre 2. Porque se a gente observar, um triângulo, ele é a metade de um retângulo, tá? Esse pedacinho é igual a esse pedacinho aqui é igual a esse. Então, como a área do retângulo é base vezes a altura, a do triângulo é metade. Base vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula geral que se aplica a qualquer triângulo, desde que eu conheça sua base e sua altura. Aí agora a gente tem alguns casos particulares de fórmula que vão se aplicar a situações, por exemplo, como essa próxima aqui agora, que é a do triângulo equilátero. Essa fórmula só se aplica, como o nome já diz, a triângulos equiláteros, que são triângulos que têm os 3 lados iguais. Então, por exemplo, se eu pego aqui um triângulo que tem lado, lado e lado, equilátero. Logo, eu posso usar a fórmula que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí algumas pessoas estranham essa fórmula por ter essa raiz aí. Poxa, ficou difícil. Não, não ficou. É a aplicação de fórmula, gente. Se eu tenho um triângulo, um exemplo aqui, ó. Se eu tenho um triângulo que tem lado 6, 6 e 6, e eu quero calcular a sua área, é só aplicar a fórmula. No lugar do L eu coloco 6. 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Aí 6 ao quadrado é 36. Aí repete, ó, raiz de 3 sobre 4. Aí você divide o 36 pelo 4, que dá 9. Então a resposta é 9 raiz de 3 metros quadrados. Tá bom? Só isso. Só isso.
Beleza, galera? Então, vamos voltar para a sequência aqui. Aí a terceira fórmula particular aqui para a área é uma fórmula que a gente usa quando a gente tem um triângulo qualquer. A gente não conhece a sua altura, mas conhece esse ângulo aqui, por exemplo, alfa, e conhece os dois lados que formam esse ângulo. Aí eu aplico a fórmula. E a fórmula é área igual a lado vezes lado, são os dois lados que formam o ângulo, vezes o seno do ângulo formado entre esses lados. Tudo isso dividido por 2. Isso é o que a gente chama de fórmula trigonométrica, tá bom? É uma fórmula usada para quando a gente conhece dois lados do triângulo e o ângulo formado entre eles. E a última fórmula para triângulo é a fórmula de Heron. Fórmula de Heron. E se aplica assim. Ela, apesar de ser uma fórmula que assusta pelo tamanho, é uma fórmula bem útil e fácil de usar. Que funciona assim, galera. Vê só. Vamos fazer um exemplo, né? Um exemplo com números. Então, eu tenho aqui um triângulo qualquer, que aqui vale 6, aqui vale 4, aqui vale 8. Tá bom? Aí eu quero calcular a área. Aí, lógico, a primeira fórmula que vem na cabeça é a mais simples. Base vezes a altura dividido por 2. Mas eu sei que a base pode ser 8, 4 ou 6, mas eu não sei quem é a altura. Nenhuma dessas alturas relativas eu tenho. Então, calcular a altura vai dar mais trabalho nesse caso, porque eu não conheço nenhum ângulo. Tá bom? Então, nesse caso, como o triângulo também não é equilátero, porque os lados são diferentes, então eu sou obrigado a usar Heron. E Heron começa por essa primeira parte aqui, ó, que é a fórmula do semiperímetro. Primeira coisa é calcular o semiperímetro, que é simplesmente somar os três lados desse triângulo e dividir por 2. Então, isso vai dar 18 sobre 2, que é igual a 9. Aí agora a gente vai para a segunda parte da fórmula, que é a fórmula de Heron propriamente dito. Que é o seguinte, a gente faz área igual, aí faz uma raiz, aí você começa pelo semiperímetro que você calculou, que é o 9, vezes. Aí você faz as diferenças aqui, ó. Ou seja, 8 para 9, 1. 4 para 9, 5. 6 para 9, 3. Então tá aí. 9 vezes 1 vezes 5 vezes 3. Se vocês multiplicarem e extraírem essa raiz, vocês vão ver que vai dar 3 raiz de 15. A gente já fez isso em sala de aula. Vocês podem rever aí no caderno, tá bom? Lembrando que a gente já viu esse assunto no segundo ano e também no terceiro. É apenas um assunto de revisão para a nossa próxima lista de exercício, mantendo a nossa maratona quinzenal de exercícios, tá certo? Então é assim que se usa a fórmula de Heron. Simples, simples, simples. Beleza? Vamos continuar aqui. Dessa parte de baixo, eu trouxe essas três fórmulas, mas duas é só nível de informação por enquanto. Essas duas aqui eu não vou falar sobre elas agora. Isso é para falar sobre elas quando a gente voltar. E a gente vai voltar. Não se sabe quando, né? Mas a gente vai voltar. Tá bom? Mas eu quero falar dessa aqui, ó. A fórmula do hexágono regular. Como é que funciona o que é um hexágono regular? Né? É um polígono formado por 6 lados iguais, tá certo? E quando esse hexágono pinta nas questões, a gente pode usar um artifício muito interessante, que é o seguinte, uma propriedade muito interessante, que é o seguinte. Todo hexágono regular se divide em 6 triângulos equiláteros, congruentes. Ou seja, se eu quero calcular a área desse hexágono, é só pegar 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Que a gente já sabe fazer lá em cima. Aqui, ó, a área do triângulo equilátero. Tá bom? Então eu volto aqui, ó.
A área do hexágono vai ser 6 vezes a área do triângulo, é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, é assim que se calcula a área de um hexágono regular. Ah, mas aqui está diferente. É porque aqui eu simplifiquei o 6 pelo 4. Né? Mas não precisa. Para ficar mais fácil de lembrar, tenta lembrar dela assim. Ó. Que o hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Então, galera, eu fui bem rapidinho para o vídeo não ficar muito longo, mas aí vocês tentam, assistindo pausadamente, já com a listinha em mãos, vocês podem ir fazendo essas questões. E quem tem acesso lá, quem conseguiu ter acesso à sala de aula do Google, eu vou postar lá também, já manda por lá mesmo. Quem não conseguiu ter acesso, manda pelo WhatsApp, não tem problema, tá bom? E depois que vocês mandarem, vocês têm um prazo até o próximo final de semana, esse não, o outro, para entregar essa lista. Não deixem acumular. Assim que tiver um tempinho, já façam logo, beleza? Que em seguida eu já publico lá na sala, no Google Sala de Aula, os resultados. Tá bom, galera? Então, valeu aí pela atenção de vocês e obrigado. Abraço a todos e continuem em casa, tá? Não vão para a rua ainda. Valeu. Abraço.